você está aqui, creia não na coincidência, mas na cristoincidência sobre a sua vida. E o crente, irmão, não tem coincidência não, é cristoincidência. É Jesus Cristo incidido sobre a nossa vida. É Jesus Cristo incidido sobre tudo aquilo que nós fazemos. Tá bom o som aí? Tá bom, né? Amém. Acharam aí? Efésios 3,16? Glória a Deus. Olha só, como diz a palavra do Senhor nessa noite. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Vamos ler juntos ali? Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Aleluia. Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Vamos falar mais um pouquinho com o papai. Senhor Deus, papaizinho querido, estamos aqui nessa noite, onde o Senhor marcou um encontro conosco. E assim, ó Pai, nós honramos esse compromisso. Senhor, nós te pedimos, nessa noite, que o teu Espírito, ó Pai, esteja em nós, agindo sobre nós, agindo na nossa vida, testificando, ó Pai, esta palavra ao nosso coração, porque o convencer vem dele. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui neste lugar. Senhor, que não seja eu falando, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um. E nós oramos em nome de Jesus. Podeis assentar? Em nome de Jesus. Fortalecidos. Esse versículo ele nos ensina que Deus, através do Espírito Santo, ele precisa nos fortalecer no nosso homem interior. Tem um famoso psicólogo americano, Mark Twain, e ele diz que uma pequena parte da vida da pessoa são os seus atos, são as suas palavras, mas a sua vida real, ela é vivida onde? Na sua cabeça. E ela não é conhecida por mais ninguém. Então as nossas atitudes, as nossas palavras, irmãos, são só a pontinha do iceberg. Obrigado, meu amor. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. A pontinha, sabe o iceberg? Quem sabe o que é um iceberg? Todos sabem o que é um iceberg, né? Todo mundo assistiu o filme Titanic, pastor? Todo mundo sabe. Qual que é? Parece só a pontinha branca. 90% do iceberg está para baixo. Gelo, gelo e gelo. Quem não vê, bate ali, afunda o navio. Por quê? Quase não dá para ver. E a nossa vida, irmão, é assim. Nós vivemos a maior parte da nossa vida aqui, ó, na nossa mente, no nosso interior, esse homem interior. O restante está escondido dentro de nós. Quando a gente olha aqui o texto, irmão, quando a gente olha para uma pessoa, quando você olha para mim, você tem uma percepção superficial de quem eu sou. E assim é para com todas as pessoas. Às vezes você olha a pessoa e fala assim: ah, eu leio a pessoa inteirinha, pastor, só de ver ela eu já conheço. Conhece nada. Sabe aquela história de você comer um saco de sal junto com a pessoa para poder conhecer ela? E não pode ser um saquinho de 500 gramas não, viu, irmão? Tem que ser uns quilos aí de sal junto. Por quê? Porque são anos, né, para você comer um quilo de sal. Então é onde nós, na convivência, aprendemos ali mais ou menos quem é a pessoa. Glória a Deus. E Paulo, ele está orando aqui nesse texto para que nós recebamos de Deus o poder do Espírito Santo para nos fortalecer aqui dentro, ó, dentro do nosso coração, nesse homem interior. E a nossa cultura, a nossa religião, irmãos, ela ignora isso. Tudo se fixa naquilo que nós vemos
naquilo que são as aparências. E Paulo ele está orando, não para essas aparências, não para isso que fica no exterior, mas Paulo está orando assim, ó, eu oro por vocês para que vocês recebam de Deus uma ajuda dentro de vocês, interna, para que vocês tratem do seu coração e das suas lutas que ocorrem aqui dentro, internamente. Irmãos, o que nós realmente somos passa no nosso interior, no nosso coração. E o filósofo diz que o coração, ele tem razões que a própria razão ela desconhece. Não ser cristão não é fácil. Não é fácil. E é praticamente ser cristão sem o poder do Espírito Santo de Deus é algo impossível. Impossível. Nós não conseguimos ser cristãos sem o Espírito Santo. E Paulo ele vai nos ensinar um pouco sobre esse assunto. E eu quero falar um pouco sobre isso. Observe o texto novamente. Acompanhe aí na sua Bíblia, Efésios 3,16. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo Espírito no homem interior. Nós vemos aqui que não é algo que parte de nós, não é um auto-empoderamento. Hoje se fala muito desse empoderamento, de um auto-empoderamento. Não, você tem que bater no peito e ir. Não, irmão, não somos nós, não vem de nós. Nós somos passivos desse derramar, desse poder. Porque esse poder, irmãos, ele vem sobre nós, mas ele vem do Espírito de Deus, do próprio Deus. Olha só em Lucas 1,80, ele diz assim: o menino crescia, se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Aqui em Lucas 1,80 está falando desse menino que vivia no deserto. Ele fala de João Batista. Esse é João Batista. Ele crescia, se fortalecia fisicamente? Não, irmão, não é fisicamente, mas é espiritualmente, internamente. E a palavra fala, o menino crescia e se fortalecia em espírito. Lucas 2,40 nos fala de alguém também que é fortalecido pelo Espírito de Deus. E esse outro aqui, Lucas 2,40, fala de Jesus. Diz assim: e o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ele era fortalecido como? Em espírito. Você está pegando, irmão, esse fortalecimento? Então havia um fortalecimento. E o fortalecimento ele era interior. Tem gente, irmãos, que não gosta de exercício físico. E aí, acho que dentro da Bíblia a gente consegue achar de tudo, né? Principalmente quando nós não gostamos de algo, não queremos algo. E quando a gente não gosta, por exemplo, de exercício físico, tem um versículo que se você for levar ele ao pé da letra, né? Você fala assim, aí pastor, quer ver só? Está lá em 1 Timóteo 4,8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Cadê quem não gosta? Quem que não gosta de exercício, levanta a mão, vamos ver. Aleluia. Não, irmão, porque você falar que você gosta, fala, eu amo fazer exercício. Não, eu não sei não. A gente faz exercício porque é obrigado. É. A gente come alface, irmão, porque a gente é obrigado. Não é verdade? Você gosta, fala, pastor, eu tenho paixão por comer alface. Não tem, irmão. Eu tenho paixão por comer. O Márcio lá, mesmo, ontem fez uma bisteca lá pra nós lá. Meu Deus do céu. Aquilo lá que a gente tem vontade de comer, irmão.
Você não passa na frente de um restaurante, de uma churrascaria, sente o cheiro, fala assim, olha que cheiro de alface gostoso, a vontade de comer um pé de alface. Não fala assim não. É igual o exercício. O exercício também você fala o quê? A gente faz o exercício porque tem que fazer. É obrigado a fazer. Somos levados a fazer o exercício. Lá em 1 Timóteo 4,8 fala assim, e aí para aquele que não gosta de exercício, mas não leve ao pé da letra, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é da que há de ser. É e da que há de ser. Paulo ele fala isso. Mas você fala, pastor, então não é mais para mim fazer exercício normal. Ele está fazendo uma comparação entre o exercício físico e aquilo que é o nós buscarmos um fortalecimento espiritual. Que nós devemos buscar em primeiro um fortalecimento espiritual e que o físico, por ser algo que esse corpo é passageiro e o espírito ele é eterno, é que o nosso corpo é algo passageiro. Então fazer muito exercício físico ele fala que é pouco proveitoso comparado a você buscar o Espírito Santo de Deus. E Paulo ele vivia, irmão, numa cultura helenístico, grega. Então o exercício para o corpo ele era edificado naquele lugar. Eles faziam muito exercício. Eles buscavam o bem para o corpo, eles buscavam o bem para a mente. Então, irmão, faça exercício sim, nem que seja obrigado também, mas saiba que antes você tem que buscar um bem para o seu espírito, no seu espírito. E Paulo ele faz esse conceito do homem interior. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Nós somos renovados a cada dia. A misericórdia do Senhor é derramada sobre nós todos os dias. E o Paulo ela fala dessa comparação do homem interior com o homem exterior. E o homem exterior, irmãos, ele está em queda. O homem exterior, ele está se degradando. Ou vai me dizer que você não percebeu o pastor com as barbas brancas, o cabelo está começando a branquear, a barriga está começando a aparecer. Por que isso? Porque o nosso homem exterior, por mais que nós cuidemos, ele sempre está em degradação. Mas quando Paulo ele fala do homem interior, esse ele é renovado, esse ele é transformado, esse ele é fortalecido. Até que hoje a Márcia estava lá, eu coloquei as cobertinhas do Billy e do Bidu para lavar lá na máquina, e aí o Billy e o Bidu estavam lá rodeando a máquina de lavar, porque as cobertinhas deles estavam tudo dentro da máquina, né? Aí a Márcia falou assim: vou tirar a cobertinha de vocês, vou pôr no varal. Ela estava lá tirando as cobertinhas, aí ela foi tirar, tem uma máquina lá mais velhinha que a gente usa para bater essas cobertinhas do cachorro, né? E tem a nova que bate a roupa da gente. Aí essa mais velhinha fica lá. Aí a Márcia tem que tirar o filtro e limpar. Sabe aquele filtro da máquina de lavar? Ela puxou o filtro assim, olhou pro Bidu, falou: olha aqui, quanto pelinho branco, deve ser tudo do Rodrigo. Era o pelo do cachorro? Onde se viu uma coisa dessa? Mas por que, irmão? Fala do pelo branco assim, por causa da barba, né? Tá branqueando, o cabelo tá branqueando. Por quê? Porque o nosso homem interior, nós, irmão, nós estamos em degradação. Estamos indo, e isso vai o quê? Vai acabar um dia. Mas a palavra nos fala sobre um homem interior, não exterior. Que esse homem interior, ele se renova, ele está em fortalecimento. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está nos ajudando. Então Paulo está ensinando aqui, irmão, que nós precisamos trabalhar o nosso físico sim, mas também precisamos do exercício da piedade, do poder do Espírito Santo.
no nosso homem interior. Por isso que o Espírito Santo, irmãos, foi colocado dentro de nós. E nós, irmãos, somos a habitação do Espírito Santo. E esse crescimento de dentro de nós, irmãos, nos revela o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz. 1 Samuel 36. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. 1 Samuel 30, verso 6. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aleluia. Vem os problemas, vem as dificuldades. Acharam um culpado, Davi. Davi estava com o coração angustiado. Por quê? Todo mundo queria apedrejar ele até mesmo. Mas ele não estava com o coração angustiado por causa deles quererem apedrejá-lo, mas sim por causa daquilo que estavam passando naquele momento. Mas tem um detalhe nesse texto aqui que muda a história. Porque fala que Davi o quê? Se reanimou. Onde? No Senhor. Então, irmãos, quando nós precisamos nos reanimar, nós temos que nos reanimar no Senhor. Nós não vamos nos reanimar em outras coisas. E nós precisamos, irmãos, dessa força, desse momento com o Espírito Santo de Deus, esse empoderamento que não vem de nós, mas vem do Espírito de Deus, que só o Espírito Santo pode nos dar. Pastor, e quais são as evidências que Deus ele está agindo através do Espírito Santo, que Deus está fortalecendo o nosso interior? Como que eu sei que isso está acontecendo na minha vida, pastor? E Paulo ele nos dá alguns exemplos práticos disso. Como que eu sei que o Espírito Santo está fortalecendo o nosso interior? Olha aí para a pessoa do teu lado, dá um olhar nela. Quando você vê essa pessoa, você vê ela como uma pessoa grata, que tem gratidão? Gratidão eu digo em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Lá em Efésios 5:20, nos diz assim, ó: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando o quê? Sempre graças por tudo a nosso Deus. Irmão, nossa vida, a vida do crente, ela é cheia de coisas boas, mas também é cheia de coisas ruins, porque estamos vivos, estamos sujeitos a esse mundo, nesse mundo jaz o maligno. Mas nunca existiria, nunca vai existir, nunca existirá, podemos dizer assim, um momento na sua vida que não tenha motivos para agradecer a Deus. Nunca. Um crente, irmão, ele é fortalecido e cresce interiormente quando ele começa a desenvolver dentro dele um espírito de gratidão. Pastor, como que eu sei que uma pessoa, o Espírito Santo de Deus habita nela e está agindo sobre ela, dentro dela, com ela, que ela é crente? Por causa da gratidão. Então, irmão, começa aí, deixar o Espírito Santo de Deus agir na sua vida e seja grato a Deus por todas as coisas. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo fala assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ô irmão, o muçulmano sabe agradecer a Allah, que é o Deus dele, em todas as coisas. Sabe como que o muçulmano ele fala? Ele fala assim: Mashallah. Mashallah é assim quis Deus. Assim quis Deus. Então quando ele tem uma resposta boa, uma resposta ruim, ele fala Mashallah. Por que Mashallah? E olha que eles são muçulmanos. Assim quis Deus. E a maioria das coisas que eles falam Mashallah. Por quê? Assim quis Deus que acontecesse, assim quis Deus que chovesse hoje. E o muçulmano está agradecendo a Deus. E nós, às vezes, como cristãos, estamos nos esquecendo de ser grato a Deus e agradecer a Deus. Assim quis Deus em todas as coisas, irmão. Deus, ele está cuidando de todas as coisas da nossa vida. Entenda isso. Deus, ele está cuidando de todas as coisas da sua vida. Pastor, mas coisas ruins acontecem, eu tenho que agradecer. Irmão, entenda. Até mesmo coisas ruins acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Nós não entendemos agora. Quem que contou um testemunho esses dias aqui que atrasou, aconteceu não sei o quê? A hora
estava indo, olha, se eu tivesse chego no tempo, eu tivesse saído naquela hora que eu tinha programado, tinha pego um acidente. E é assim. Deus às vezes te livra com um problema. Deus ele te abençoa com um problema. Por quê? Porque Deus está cuidando. Então, irmão, mesmo no problema, fala, graças a Deus. Seja grato pelas coisas que acontecem, irmãos. Isso é um princípio de Deus, a gratidão. Irmãos, você sabe que Paulo ele descreve o poder do pecado na nossa vida. Ele fala sobre a depravação total. E sabe qual que é a primeira evidência da depravação total? A ingratidão. Quando você vê uma pessoa ingrata, é depravação total, é o início da depravação total. Romanos 1,18 diz que os homens se tornaram ingratos. Irmãos, e é Deus que restaura em nós a capacidade de nós sermos gratos. É Deus quem trabalha no nosso coração essa capacidade de nós agradecermos, mesmo pelas coisas que acontecem que a gente não entende hoje, que parece que é ruim. Então, irmãos, faça uma avaliação na sua vida. Na sua vida você sempre encontra algo para reclamar? Você consegue reclamar de tudo? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Pare de reclamar, irmãos. Estabeleça na sua vida um altar de gratidão, um altar de oração a Deus. Porque o Senhor é bom, irmãos. E Ele prova que Ele é bom na nossa vida. A murmuração, a reclamação é uma característica de gente, irmãos, que não está crescendo espiritualmente. Cresça espiritualmente. A irmã começou aqui sobre um versículo. Irmãos, nós somos transformados, mudados, restaurados. Nós éramos meninos, fazíamos coisas de meninos, mas hoje nós somos homens e fazemos coisas diferentes. Nós não somos mais crianças. Irmãos, o maior teste de caráter, ele é verificado na quantidade e na força da gratidão que nós demonstramos a Deus. Essa é o maior teste de caráter verificado. É a gratidão que nós demonstramos para Deus. Irmãos, o maior teste de caráter ele é verificado na quantidade e na força que nós fazemos as coisas em gratidão a Deus. Em todas as coisas. Você é grato a Deus por todas as coisas? Você para ali antes de você comer e fala, Senhor, graças a Deus por esse alimento. Senhor Deus, graças a Deus por esta compra que chegou até a minha casa. Irmão, eu e a Márcia, nós chegamos lá com as roupas, colocamos em cima da mesa e oramos a Deus, Senhor, te rendemos graças por esses alimentos que entram na nossa despensa. Obrigado porque eles nos abençoaram. Obrigado pelo suor do nosso rosto que nós podemos trabalhar para comprar. Você é grato pelas coisas que entram na sua casa? Ô irmão, essa semana, às vezes a gente é chamado, às vezes chama o pastor, é muito problema, né? Não que eu reclame disso. Realmente a pessoa chama o pastor fica até meio assim, né? Cabelo em pé. Mas por quê? Porque sempre é muito problema, então a gente é acostumado a resolver problema. Então chega até o pastor, geralmente é problema. Aí o irmão falou assim, pastor, vamos na minha casa à noite, eu quero que o senhor vá lá orar. Eu falei, vamos lá. Eu falei, Jesus do céu, o que será que vai acontecer? Né? Chegamos lá, uma mesa linda. Em cima da mesa linda, uma pizza linda. Aí eu olhei para Deus e falei, tá bom Deus, qual que é a pegadinha? Pastor, nós compramos essa mesa em forma de gratidão a Deus. Eu quero dar a primícia da minha mesa para o Senhor. Eu quero que o Senhor seja o primeiro a se sentar nessa mesa e se comer nessa mesa. É gratidão. É princípio de Deus. Tinha mesa antes? Não tinha. Foi difícil adquirir? Foi difícil. Saiu melhor do que esperava? Sim. Agradecemos a Deus. Como que eu vou agradecer a Deus? Vamos honrar o pastor. Sabe, irmãos, às vezes a gente não agradece. A gente pula os princípios de Deus.
Charles Spurgeon, ele diz que deve ser um hábito, o ato de agradecer e o ato de pedir. Nós temos que pedir, mas nós temos que agradecer também. Segunda evidência que o Espírito Santo está operando no homem interior: primeiro, a gratidão. Segundo, olha aí para a pessoa que está do teu lado novamente, vê se ela dá um sorriso para você. Ela é uma pessoa que tem contentamento. Tem contentamento nesse irmão aí? Qualquer dia eu vou trazer uns espelhos e entregar para os irmãos. Falar, olha para esse que está na tua frente, aí você olha no espelho, né? Analisar nós mesmos, pastor. Segundo, contentamento. Filipenses 4:11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Quem falou isso? Paulo falou isso. Irmão, você não nasceu contente. Muito pelo contrário. Quem nasceu sorrindo aqui? Ai, que gostoso. Não, irmão. Você vai lá na cesariana, que seja, no parto normal, que não tem nada de normal. Irmão do céu. Criança, primeiro que ela sai do ventre da mãe, ela sai chorando. Saiu em contentamento? Não, irmão. Aquilo é descontentamento. Saiu para um ambiente frio, um ambiente inóspito, um ambiente onde jaz o maligno. Então, nós não nascemos contentes, mas você precisa aprender a viver contente. E quem vai nos ensinar? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Porque nós por nós mesmos nós não conseguimos. E eu quero que você entenda isso, irmão, porque Paulo ele fala que em toda e qualquer situação, e ele vai para pontos extremos, coisas que às vezes nós nunca vamos passar. Ele diz assim, tanto sei estar humilhado como também estar honrado, e tudo em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto na fartura como na fome. Tem gente que só passou fome aqui porque atrasou o almoço ou a janta. Olha só, assim em abundância como em escassez. Ô irmão, entenda, eu posso aprender a viver contente, porque Deus vai me fortalecer, vai derramar sobre mim essa força. Agora preste atenção, irmãos. Qual que é o discurso do mundo? O mundo consumista. O discurso, irmãos, do mundo, tanto da propaganda quanto do comércio, é um discurso de insatisfação. Não é de contentamento. O mundo jaz o maligno, é tudo o contrário. No mundo você sempre vai ver insatisfação. Você pode ter o melhor celular, daqui a pouco você está insatisfeito. Todas as propagandas do discurso comercial, irmãos, entenda isso, é voltado para gerar em você a insatisfação. Não, porque você tem esse e o outro é melhor. E você tem esse e o outro vai te trazer satisfação. Você vai ficar contente. E tudo nessa questão de propaganda, do comércio, do comercial, ele é o que? Descontentamento. Toda propaganda, irmãos, é um discurso que visa gerar insatisfação. Pega, por exemplo, o celular, né? Que eu mexo com o celular. O Apple. Qual que é o seu aparelho da Apple? O 13, 14, o 15, o 16. Ó, daqui a pouco está saindo o 17. E você sabe que esses lançamentos é o que? Anual. Ô, irmão, esses dias lançaram o 15 lá. O pessoal está com 16. Tem gente que chega e fala, meu 15 está obsoleto, eu preciso do 16. Eu preciso do 16. Celular que duraria 5 anos ali, tranquilo, funcionando. No ano seguinte, isso que nem deu um ano, né? E a pessoa ela fica na fila para comprar. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, elas nunca estão satisfeitas com o que tem. Hebreus 13:5. Seja a nossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me podes fazer o homem. Irmãos,
Jesus disse que nós precisamos nos guardar de todo tipo de avareza. Por quê? Porque avareza é idolatria. E colocar as coisas no lugar de Deus, irmãos, é colocar a criatura no lugar do Criador. E quando nós estamos insatisfeitos, nós estamos dizendo que Deus não está cuidando direito de nós. Você já aprendeu a viver contente? Pergunta aí para o irmão, já aprendeu, irmão, a viver contente? Começa a aprender, deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, porque só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Porque se você for viver a sua vida por si mesmo, você vai ter muito descontentamento, muito. Então vamos lá, gratidão, em primeiro lugar, contentamento, em segundo lugar, terceiro lugar, oração, uma oração incessante. A Bíblia diz que Paulo, ele vai dizer, orai sem cessar, uma prerrogativa de que o Espírito Santo de Deus está agindo na nossa vida, irmãos. Paulo, ele não fala para você orar quando você sentir vontade de orar. Ele não está dizendo, orai conforme o calendário de oração da igreja. Não, irmão, não é isso. A oração é o oxigênio para a vida espiritual. E se você alimentar o Espírito através da oração, você vai ser fortalecido na gratidão, você vai ser fortalecido no contentamento, você vai ser fortalecido em todas as áreas espirituais. Então, Jesus, ele fala assim, orai, orai sem cessar, e orai sem esmurecer. E como que eu sei, pastor, que o Espírito Santo ele está agindo no meu interior? É que nós temos vontade de orar. Você tem vontade de orar, irmão? Se você não tem vontade de orar, acende uma luzinha aí. Emergência. Sabe quando acende no painel do carro? Não é bom. Por quê? É uma coisa errada. Se você não tem vontade de orar, irmãos, começa a orar. Começa a buscar, para você ter essa vontade. E sabe, irmão, o que acontece na nossa vida? A gente não entende que o Espírito Santo ele foi colocado dentro de nós para nos assistir na nossa fraqueza. Porque tem momentos que nós temos a nossa fraqueza. Nós temos que orar para que o Espírito Santo, irmãos, haja na nossa vida. E orar sem cessar, irmãos, não quer dizer que a nossa oração, que ela seja cheia de alegria. Não, tem muitas orações que são de frustração. Tem muita oração que é de lamentação. Tem muita oração que é de dúvida, de desespero. Mas Deus quer que nós levemos tudo em oração. Em tudo sejais conhecidas as vossas necessidades. Através do quê? Das orações. Em tudo. Eu entendo, irmão, Jesus, ele orou no deserto, mas ele orou em momentos de alegria também. Ele orou nas festas, mas ele orou também na cruz. E às vezes nós temos que orar, irmãos, na cruz. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E Paulo, irmãos, sofreu. Paulo que dá essa diretriz aqui, você pode saber que ele sabe o que é sofrimento. Às vezes as pessoas falam sobre Jó, sobre o sofrimento de Jó, mas entenda uma coisa, irmãos. Paulo sofreu. Jó foi um discurso de Deus que as pessoas elas podem servir a Deus sem terem uma segunda intenção. Foi isso que aconteceu com Jó. Agora, Paulo, irmãos, a conversão dele, Deus fala, olha, você vai ser missionário dos gentios, e eu vou mostrar para você o que é sofrer. Desde a conversão de Paulo foi assim, a vida dele. Paulo, irmão, sofreu 30 anos. Quantos anos você está? Foi 30 anos que Paulo sofreu. E Jó foi 12. Mas quando você lê lá em Jó, fala o quê? Fala da paciência de Jó, e não do sofrimento de Jó. Mas Paulo, irmãos, ele diz assim que nós temos uma sentença de morte todo dia. Então Paulo, quando ele fala dessa questão, irmãos, ele sabe o que ele está dizendo. E ele diz assim, ore, expresse para Deus o que você está sentindo. Ore, expresse para Deus aquilo que você está passando. Porque Deus sabe, irmãos, mas Deus quer que você fale com Ele, para você desabafar mesmo com Ele. Em primeiro lugar, gratidão. Em segundo lugar, contentamento. Em terceiro lugar, oração incessante. Para encerrar, irmãos, 4. Creia que todas as coisas cooperam para o seu
bem. Para encerrar, fechar com chave de ouro. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Aí a gente percebe que só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Se você olhar para a vida dessa maneira, irmãos, você vai revolucionar a sua vida. Você nunca vai se vitimizar. Você nunca vai reclamar. Se você entender que Deus, Ele pega todas as coisas, Ele pega as coisas boas, Ele pega as coisas ruins, Ele pega as coisas que você fez impensadas, que geraram problemas, tudo aquilo que você fez, que Ele não disse para você fazer, Ele junta tudo num pacote para o seu bem, faz algo para o seu bem. Ô irmão, se Deus é bom demais, não? O mal que intentaste contra mim, Ele converteu em bem. Aleluia! Você acha que tem alguém desejando mal para você? Pastor, tem uns inimigos aí. Tem alguém que deseja mal para você, irmão? Tem? Tem ou não tem? Paulo não está dizendo que Deus não tem o controle de tudo. Paulo não fala assim. Paulo ele diz que Deus tem o controle de tudo. O que está acontecendo, que está debaixo da providência divina e da boa mão do Senhor. E eu só posso crer nisso. Lembra de José? 12 anos, irmão, de sofrimento. 12 anos. Era problema em cima de problema, era dificuldade em cima de dificuldade. Mas a todo o sofrimento de José aparecia uma frase que dizia assim: mas o Senhor estava com ele. E a nossa vida é assim. Tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, irmãos, você pode pôr uma frasinha lá no final: mas o Senhor está comigo. Mas o Senhor está com a minha família. Mas o Senhor está em mim. Neemias: a boa mão do Senhor está comigo. Irmãos, a boa mão da providência do Senhor, ela está contigo. E quando isso entra no nosso coração, é diferente. É diferente. Nós vivemos diferente, nós pensamos diferente, nós agimos diferente. Deixa o Espírito Santo de Deus agir sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer a gratidão, trazer o contentamento, trazer a vontade de orar incessantemente. Que você possa crer que todas as coisas cooperam para o seu bem. Cadê os irmãos do louvor? Nós já vamos encerrar. Creia, Deus está agindo em todas as coisas, das grandes, das pequenas, das boas, das ruins. Deus sabe todas as coisas. Nós podemos dizer assim: Deus quis assim. Deus quis assim. Vamos colocar de pé? Eu quero orar por você. Quero ungir você.